Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma live. Hoje o convidado da noite é o célebre Arthur Weck, da Weck Editora. Já temos aí o Caio. Fala, Caio, como vai? Tá me ouvindo bem, meu querido? Deixa eu acertar aqui, botar o meu cutulo na frente. Vamos lá, estou esperando o Arthur Weck entrar. A live tem sido um motivo para eu tomar cerveja também, que eu adoro. Valeu, querido. Obrigado. Vou marcar que eu quero te entrevistar também, cara. Esperando só o Arthur entrar. Olha meu amigo Cabelo aí. Fala, Cabelo, como é que estás? Opa. Vou chamar aqui o Arthur. Como vai, Úrsula? Estou esperando aqui o Arthur entrar. Úrsula, uma querida também. Arthur, que bom tê-lo. Vamos esperar só esperando sua imagem chegar aqui. Me ouve bem? Agora é aquela questão de internet. Vamos ver como é que está a internet do Arthur lá. Pessoal que está me ouvindo bem. Eu já chamei o Arthur, vamos ver se... Opa, caiu a dele lá. Deixa eu chamar de novo aqui. Vamos lá, convidei de novo aqui o Arthur. Para quem está entrando agora. Hoje Alô. Vai, querido, tudo bem? Tudo bem. Como é que Melhor vai? ainda agora que estou contigo, conversando. Porra, que bom, cara. Olha, para quem não conhece, esse é o Só famoso ajeitar Arthur aqui. Weck, da Weck Editora, um querido, um amigo de longuíssima data, porque a gente se conhece há muito tempo. E você é aqui do Rio, né, Arthur? Eu era do Rio, do RPG do Rio, me mudei para Porto Alegre em 98. Fazem 22 Nossa. anos. Então já vão 22 anos aí. É. 22 anos de Porto Alegre. Mas, Arthur, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está entrando e falasse um pouco da VEC, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá. Meu nome é Arthur Weck, eu sou o editor da Weck Editora, mas fora isso, minha história com edição começou bem antes, né? Porque eu venho de uma família de editores e em 1995 eu cheguei a abrir uma editora no Rio de Janeiro para lançar RPG, chamada Nova Weck Editora. Então, desde essa época que de novinho, que eu já gostava de editar. Só que aí depois não deu tão certo na época, a gente fechou a editora, eu vim fazer meu mestrado no Rio Grande do Sul, virei depois executivo da RBS, de multinacionais, até que depois que eu passei dos 40 anos, eu fui numa odisseia de literatura fantástica e vi um monte de editora produzindo livro de literatura, de fantasia, ficção científica, e aquilo mexeu comigo, porque eu já estava com vontade de voltar a editar. E aí eu falei, pô, mas se os outros podem, por que eu não posso, sabe? E foi aí então que eu criei a Weck Editora. E você resgata uma profissão da sua família, né? Esperar um pouquinho, que eu acho que a tua internet está um pouquinho, está flicando aqui para mim. Sim. Meu pai foi editor, meu avô também, né? Então... Já é um traço de família, né? Já é um traço de família. Agora, Arthur, você faz um trabalho ímpar com quadrinho na VEC, além da literatura. Mas o quadrinho é muito, eu acho muito importante. Todos
os caminhos que você tem colocado na AVEC. Você tem trazido títulos maravilhosos, não só internacionais como nacionais. Sim. A AVEC vai continuar nessa pegada de quadrinhos internacionais e nacionais, com esse movimento todo de mercado pós-pandemia? Com certeza. Porque na verdade, a gente quer contar boas histórias, né? Não importa se são gráficas ou só em literatura, em texto, né? Mas a grande questão é que os quadrinhos são um pouco mais difíceis de produzir. Teve um ano que a gente lançou 13 títulos, 10 eram quadrinhos. Foi 2018. Né? Só que com essa crise toda que está acontecendo, o quadrinho ele demanda que, como são coloridos, né? Normalmente os quadrinhos são coloridos, eles demandam uma tiragem muito maior. E você sabe que desde 2018 a crise pegou pesado. Né? A crise das grandes redes, agora o corona. Então, a gente conseguir produzir quadrinhos ficou um pouco mais difícil. Mas esse ano nós já lançamos pelo menos em e-book. Né? Foi que a gente conseguiu adiantar, para a gente não ficar com o título guardado aqui dentro da editora. A gente já lançou o primeiro e-book e devemos ter mais outros nesse formato até as coisas se normalizarem. Porque não adianta a gente produzir. A AVEC não tem um canal de YouTube divulgando dia sim, dia não seus lançamentos. Né? Então, fica um pouco mais complicado a gente divulgar os quadrinhos e ganhar o volume que precisa para as tiragens se pagarem, né? Entendi. Mas mesmo assim, vamos continuar produzindo. A gente já produziu a Lenda de Merlin, do Joque Santulo, vamos ter o Orion, que é um quadrinho nacional de ficção científica, com extraterrestres e coisas do gênero. Teremos também o Agnes, quadrinho finlandês, Agnes Segredos, o quadrinho finlandês, e devemos ter, entrando em julho agora, um catarse nosso de um quadrinho que eu espero que vá sair muito bem, sobre os 90 anos do São Paulo Futebol Clube, desenhado pelo Renato Dalmaso, que fez Elísio, sabe? Elísio, então vai contar a história do São Paulo. O prêmio Leblanc agora. Então é um quadrinho da AVEC, lindo, todos devem buscar, porque é maravilhoso, é uma história... Está esgotado agora. No atual momento ele está esgotado só em e-book, que a gente não pôde produzir a segunda tiragem por causa da pandemia. Mas saber que ele está esgotado é muito bom, porque a gente percebe a qualidade do quadrinho do Dalmaso, que é maravilhosa. É uma coisa assim ímpar. E conhecê-lo também, sim, cara, gente boa demais. Aproveitando essa tua deixa, Arthur, e-book, esse vai ser um bom filão da AVEC? Tá, assim, até fevereiro e março de 2020, ter e-book e não ter e-book era a mesma coisa. Entendi. Ou seja, não representava nada no faturamento da editora, por assim dizer. De março de 2020 para abril, por exemplo, multiplicou por 10 o volume de e-books vendidos. Incrível. Ou seja, uma mudança que acontecer em 10 anos aconteceu em meses, sabe, de comportamento, né? Então, e agora da pandemia, imagina o seguinte, as livrarias estão fechadas. A distribuição também abre e fecha, os distribuidores. Está muito complicado levar o livro até o leitor, o livro impresso. Para isso só sobrou a Amazon para vender, ou marketplaces da Submarino, Americanas, Magazine Luiza, né? Então, com esse cenário, o e-book se torna se torna relevante porque você consegue produzir um material novo, né? Não deixa de estar produzindo e chega na casa dos clientes. Sim, né? Sim. E chega na casa dos leitores, né? Chega na casa dos leitores. Né? Eu acho que isso é mais importante, porque a cadeia de leitura continua acontecendo, mesmo sem ter a cadeia de leitura continua acontecendo. Exatamente. E nós temos uma novidade. Mas a nossa ideia é sempre continuar com quadrinhos, né? E livro impresso. Provavelmente, nós estamos, em primeira mão, nós estamos refazendo o site da editora. Né? Então, provavelmente, quando o novo site chegar, nós vamos começar a reimprimir os livros da editora para começar a fazer as pré-vendas no site. E o primeiro deve ser a primeira pré-venda deve ser do Filhos da Lua 2,
né, que a gente está, que vai ser nosso primeiro título a ser reimpresso. Que escolha maravilhosa, né? Pô. Que livro não, maravilhoso. A gente fez um catarse e não pôde entregar o catarse por causa da pandemia. Então não é escolha. Nós temos uma obrigação de entregar o livro e eu não vou fazer nenhum outro antes de rodar o Filhos da Lua. Pô, mas isso mostra, Arthur, a tua retidão, cara, que é uma marca pela qual você é conhecido. Isso é muito bom. Porque você é um cara que trabalha com ética, com muita retidão, com muita... É muito correto no que faz. E Filhos da Lua, que saga maravilhosa, né, cara? Que coisa é aquele texto da Marcela? Avec quer dizer com em francês, né? E a gente sabe que a gente só vai conseguir crescer nesse mercado junto com os autores e junto com os parceiros, né? Blogueiros, etc. A gente não vai conseguir crescer sozinho. Então, o nosso logo é um quebra-cabeça, é um encaixe, né? A gente não existe sozinho no mercado. Então a nossa ideia é crescer todo mundo junto. Não existe como a gente só crescer sozinho. E para a gente crescer todo mundo junto, a gente tem que ser extremamente verdadeiro, sincero. Entendi. Porque a gente não vai errar. A gente é uma editora pequena. Se a gente erra, a gente está fora desse mercado, sabe? Com certeza, com certeza. Agora, Arthur, quando eu comecei com a ideia dessas lives, foi exatamente para mostrar toda a cadeia literária. Então, eu já falei com a Marcela, tivemos uma live, ela falou de Filhos da Lua 1, a gente vai ter uma segunda live para falar do 2, e fomos trazendo outras pessoas, o Fabiano Cabelo, a Úrsula, que é uma revisora maravilhosa, e veio a ideia de trazer você, porque você traz o teu peso de editor, de conhecedor do mercado. Sim. E depois que eu vi a sua live com o professor lá no Fantástico Curso, com o Alexander, eu fiquei maravilhado porque você é um poço de conhecimento desse mercado, cara. Sim, outra coisa, né? Passar mais esse conhecimento. A gente cresceu, eu cresci jogando RPG, vendo série, né? O nerd típico dos anos 80, 90, né? Então uma coisa que todos os livros da editora têm é que eles têm as histórias são muito boas, né? A história, os autores escrevem bem e as histórias são muito boas. São histórias cinematográficas, são histórias que você gosta que poderiam virar filmes, poderiam virar séries, poderiam... Então, facilmente, né? Então, isso é uma característica nossa, sabe? É uma literatura de gênero, mas uma literatura de gênero que tem princípio, meio e fim, cada livro, que é bem estruturado. Então, dá gosto de ler os nossos livros, sabe? Eu falo porque eu sou fã também dos meus autores, sabe? Ô, Arthur, eu tô com isso aqui na mão. Isso aqui não é toda a minha coleção, porque tem livro emprestado. A galera vai pegando aqui em casa e vai levando, cara. Porque os livros são muito bons, os livros da Avec. Entendeu? Tô querendo... Isso aqui vai ter livro 2, não vai? Do selo... O Onda de Crimes vai ter esse ano, se tudo der certo, sai o Cicatriz Invisível pela coleção Vermelha, do Autor Gaúcho. Sai também o livro do Robert Howard, de contos do detetive dele, do Howard, do Conan, mas são os contos de detetive dele, também sai pelo Safra Vermelha. E também tem mais um, e sai do Rodolfo Santulo, que é o... Também, além de autor de quadrinhos e tem o conto nesse livro, sai o Luzes de Neon. São os próximos 3 lançamentos. Legal. Se eu não esqueci nenhum, sabe? Ô, Arthur, nós temos uma pergunta aqui do CT dos Livros, que pergunta o seguinte: a editora pretende aceitar originais pós-pandemia? Como é que está o esquema? Olha, nós estamos aceitando originais durante a pandemia. Né? Eu estou aqui lendo original todo dia, sabe? A gente não parou. A gente como é que eles fazem para te enviar? Algum e-mail da própria editora? E-mail da própria editora, contato@veceditora.com.br, mas é sempre bom a história inteira, um perfil do autor, o que ele já fez, qual é o tema, uma sinopse, né? Porque o que acontece? Eu sou o gargalo da editora, é uma editora pequena. Então, eu sou o gargalo. E eu leio todos os livros e comento. Né? Então, praticamente, o que atrasa a resposta para os originais sou eu. Né? Entendi.
Mas isso também é o que garante a qualidade dos textos, ou seja, nada é publicado sem eu ter lido. Com exceção, às vezes, das coleções que tem algum outro autor encabeçando. Por exemplo, o Safra Vermelha tem o César Alcázar, o Multiverso Pulp e agora tem o Duda Falcão. Então, nesses casos, eles dão mais a última palavra do que eu, sabe? Entendi. E até porque você precisa a série é deles, né? Sim, senão eu não dou conta de publicar a quantidade de coisa que a gente está publicando. Hoje mesmo nós tivemos um lançamento, né? O Domínio das Trevas do Rubens Pereira Júnior. Primeira mão. É a primeira de sair, acabou de entrar na Amazon e-book, sabe? Fala um pouco dele. E esse foi um autor novo. Ele é um autor novo, é um autor que é o primeiro livro que ele publica conosco. Ele não estava na editora, ele mandou o original esse ano, né? E foi lido e foi publicado agora durante a pandemia, sabe? É um livro de contos, todo contos de terror. Ele é considerado mais gótico porque ele usa as figuras clássicas do vampiro, do lobisomem, do fantasma, da casa mal assombrada, né? Esses temas mais século XIX, e todas as histórias se passam numa cidadezinha do interior de Minas nos anos 30. Aquelas cidadezinhas onde todo mundo sabe viver de todo mundo e todo mundo tem segredos. Né? Então são 8 contos do Rubens passados nessa cidadezinha do interior de Minas, onde que vai ter desde da casa mal assombrada, do fantasma que volta para pegar o que lhe foi roubado no caixão, das trigêmeas que vão morrendo uma a uma, né, Nossa. de maneiras bizarras, e por aí vai. Ficou um livro muito legal e tá bem ilustrado, cada conto tem uma ilustração, sabe? Então ficou muito bacana esse livro do Rubens, sabe? E ele era um parceiro nosso, Rubens. Eu tô curioso, cara. Só pelo tema, o Rubens é um cara legal pra caramba. E o Rubens, ele era um parceiro nosso. Ele tem um blog chamado Ler Vicia. Durante muito tempo ele publicou resenhas nossas, e então ele agora está escrevendo como autor, ele agora mudou de lado, sabe? Mas a AVEC vai fazendo essa família, né, cara? Eu acho que é do DNA da AVEC isso. Com certeza. Ô, Arthur, tem uma pergunta aqui. Aqui o pessoal do Vórtice. Até nós somos uma. Oi? Desculpa, te interrompi, Arthur. Fala aí. Não, pode falar. É que picotou para mim. Tem uma pergunta aqui do Vórtice Literário. Como você vê a questão do livro de contos versus romance no mercado brasileiro? É assim, de uma maneira geral, como é que funciona as vendas? Um livro de contos de antologia de vários autores vende pior que um livro de contos de um autor só, que por sua vez vende pior do que o livro do próprio autor. O Rubens do Lervici acabou de entrar aqui na live. Seja bem-vindo, já falou Rubens, do livro dele. pelo seu livro, cara. Então, Lervici. É exatamente o livro do Rubens. Então, exatamente, o livro de contos de vários autores vende pior, normalmente, do que um livro de contos do autor, vende pior do que um romance desse mesmo autor. Essa, normalmente, é o padrão do mercado literário brasileiro. Mas, agora, com e-books, essas coisas estão mudando um pouco. Você lê na tela do celular, na tela do tablet ou no computador, os contos às vezes funcionam melhor do que um romance muito longo. Então também está havendo uma mudança nesse comportamento por causa da crescida do e-book. Né? Que aí permite essa leitura de contos, que é uma leitura muito mais ágil, sabe? E mais adequada para a tela do celular, por exemplo. Eu, por exemplo, hoje tive de trabalhar hoje, fui no metrô lendo A Segunda Morte de Suelen Rocha. Fui e voltei lendo. Sim. Já tô com um quarto uma literatura leve, né? Uma literatura leve, A Segunda Morte de Suelen Rocha. Aquela coisa maneira que eu gosto, eu tô adorando, vou te falar. Que texto legal. Pior que esse livro tá excelente, cara. Esse livro foi um grande achado nosso
com a Cláudia Lemes. Era um texto, por exemplo, que a Cláudia estava parada há 3 anos, que ela estava publicando outras coisas. Aí falou assim: Arthur, eu tenho esse livro aqui que está parado, que eu não dou saída, que é o único livro que eu publiquei que só tem personagens brasileiros, passa todo no Brasil, tá parado. Eu quero dar um destino para ele, mas não quero fazer catarse, não quero fazer nada, já estou cansada. Você se interessa? Aí eu fui ler, o livro já estava excelente, sabe? Eu fiz só pequenas correções pontuais, mas já estava publicável. Eu falei: Cláudia, com certeza. Ainda mais que a Cláudia é uma das grandes damas hoje do thrillers policiais brasileiros, sabe? É outro sensacional. É outro Cláudia Leme, gente. Todos devem seguir o IG dela. Maravilhoso. Porque esse livro é muito bom. Eu estou gostando muito, cara. Tô feliz da vida. Agora, Arthur, quais são as suas predições para o nosso mercado pós-pandemia? Ai, meu Deus. Falar de coisa Agora você puxa aquela sua bola de cristal. Tá, primeira coisa, o mercado está destruído, né? Essa coisa não é o mercado leitor, as pessoas continuam lendo, né? Mas o mercado varejo de livros está destruído, né? Você tinha 50% do mercado. Essas grandes redes, tudo indica que vão quebrar de vez, vão pedir falência. A Saraiva está sendo despejada dos shoppings, dos lugares. E essa só aumentou a crise. E são duas grandes redes que têm São duas grandes redes que só vendiam praticamente em shopping. E uma das coisas que anda fechada durante a pandemia são shoppings. Então, é bem provável que essas duas redes, que eram 50% do mercado, acabem falindo e levando os livros que tem lá dentro com elas e etc. Aí vai fazer um certo efeito cascata. Já fez um pouco, então um pouquinho pior. Mas a pandemia está fazendo com que as redes médias e até livrarias acabem quebrando, atrasando, não tendo giro para pagar as editoras. É a realidade que eu vivo hoje. Né? Livrarias que são ótimas pagantes, pedindo, em vez de 30 dias, 90 dias para pagar, ou simplesmente não pagando. Né? Então, são coisas acontecendo. Quer dizer, eu acredito que está rolando um atraso geral no mercado. Em termos de varejo de livros. A pandemia. A tua internet deu uma flicada agora e tá. Se você falou alguma coisa, segura aí. Que tá voltando aqui para mim. Se você caiu, eu te chamo de novo. Vamos esperar, galera. Só o Arthur estava falando o seguinte: duas grandes redes de mercado de livreiros estão para quebrar. E elas são 50% do mercado. Se elas quebrarem, obviamente esse efeito o mercado inteiro sentirá. Então, elas são 50% do mercado. E aí ele estava explicando agora que as pequenas, que representam outra parte do mercado, também começaram com processos de dificuldade e pedir mais tempo. Opa, voltou agora. Tá melhor? Eu só complementei aqui que você falou. Você tinha falado das grandes redes, que eram 50%, as duas grandes, e agora você estava falando das pequenas. Isso, que as pequenas também estão devendo, estão quebrando. Né? Então o varejo de livros vai estar, como é que eu vou dizer, completamente arrasado. Né? E isso também vai estar repercutindo nas grandes editoras. Praticamente as grandes editoras não estão fazendo nenhum lançamento durante a pandemia. Também vão estar com um grande problema de fluxo de caixas. De vez de uma editora pequena, grandes editoras têm muitos funcionários, têm uma estrutura, depósitos maiores, só tem uma conta mais cara para fazer isso. E o consumidor está cada vez mais se acostumando a ler em e-book, está cada vez mais se acostumando a comprar online na Amazon, Submarino, Americanas. Então eu prevejo que praticamente o mercado de livros vai se transformar num mercado online. Ou de e-book, ou de compra num varejo virtual. Entendi. Né? Quer dizer, quem não se preparou para isso já perdeu o passo completamente, né? Exatamente. Vão sobrar poucas livrarias e numa situação bem complicada, sabe? Entendi. Agora,
eu percebo que a AVEC se adiantou pela tua visão, continua fazendo lançamentos digitais, o que mantém o catálogo sempre em dia, e está mantendo o seu público leitor lendo. A AVEC Sim, não parou. Nós, inclusive, durante esse período da pandemia, nós lançamos a promoção Fica em Casa. Então, desde março, abril, nós estamos lançando 2 livros gratuitos semanalmente. Um de literatura, outro de quadrinhos, para ajudar as pessoas a passarem o tempo em casa durante a pandemia. A gente não quer ninguém saindo, se contaminando, nem contaminando os outros. Nós queremos que as pessoas fiquem em casa, né? Então, a gente está, desde o início, nós praticamente colocamos todo o nosso catálogo de e-books, tirando algum lançamento, gratuito, semanalmente. Um quadrinho e um livro de literatura. E estamos fazendo isso já desde março, abril, sabe? Então, pessoal, quem quiser aproveitar isso, tem de seguir a AVEC para poder saber de todos esses lançamentos. Mesmo os parceiros como eu e outros avisando, vocês têm de seguir a AVEC. Inclusive, a gente ia acabar essa promoção em maio e estendemos até junho, colocando mais títulos, inclusive coisas novas que entraram em e-book há pouco tempo, exatamente para termos mais um mês de promoções do Fique em Casa, que a gente acha muito importante nesse momento que as pessoas continuem se resguardando, ainda mais que nós estamos com os números da Covid crescendo diariamente, né? Isso aí na verdade, a pandemia não destruiu só o mercado livreiro, destruiu vários mercados e sim, nós todos vamos sentir isso de alguma forma. Agora, o que eu vejo, Arthur, é que a produção brasileira, mesmo em pandemia, não parou. Porque você fala que você lê todo dia um título, um arquivo que te mandaram, quer dizer, mesmo os autores, de alguma forma, estão conseguindo produzir dentro da pandemia. Sim, tem vários autores nossos produzindo até mais do que na época normal, porque estão trabalhando no home office e muitas vezes conseguem até mais tempo para se dedicar a escrever, né? Então a gente está conseguindo até alguns autores com uma produção maior até do que eles tinham antes da pandemia, né? E nós vamos tentar publicar tudo isso. Por exemplo, nós lançamos esse ano uma série chamada Multiverso Pulp. Maravilhosa. Você já falou do Espada e Feitiçaria. Nossa. Já lançamos o Ópera Espacial e vai ter o Horror. Mas, por exemplo, desses personagens que apareceram já no Espada e Feitiçaria, já tem autores fazendo livro só daquele personagem. Eles são spin-offs da história, né? Exatamente, vai ser spin-off dos personagens. Então já está planejando um Multiverso Pulp Apresenta. Aí com histórias, com livros de contos só daquele personagem. Entendi. E vai ter do Ópera Espacial, vai ter do Horror, vai ter isso. Então a gente também está descobrindo novos autores que por sua vez vão estar já estão criando novas histórias também, sabe? Isso é muito legal. Agora vou te perguntar uma coisa, Arthur. Se nós não temos mais o livreiro, será que o site sozinho das editoras vai segurar? Qual é o papel, por exemplo, agora também dos seus parceiros blogueiros, canal lógico. YouTube? Uma coisa que muda bastante, Daniel, é assim, como se comunica com o público leitor quando você está numa plataforma física impressa de livraria, no varejo ou na internet. No momento que você está no varejo, na livraria, é muito importante que seu livro esteja naquela pilha na frente, na ponta da gôndola, em lugares de visibilidade. Quanto mais em destaque o seu livro tiver, mais chance dele vender. Tanto que as grandes redes vendiam também, faziam muito do seu faturamento vendendo os melhores espaços para as grandes editoras. Então os espaços da livraria eram vendidos, os espaços nobres da livraria eram vendidos. E isso daí acabou. Então isso também foi mais um motivo de crise dessas grandes livrarias, com a mudança para o comércio virtual, para o comércio online. Você não tem tanta necessidade, você não tem essa questão do espaço na ponta de gôndola, né? Entendi. Mas em compensação, é muito mais complicado você achar um título que você não conhece dentro da Amazon, por exemplo. Se ela não te recomenda pelo teu gosto, é muito complicado que você ache um título. Vamos surfar pela seção de horror da Amazon. Não são muitas pessoas que fazem isso.
Com certeza. Então você depende muito mais dos formadores de opinião para indicarem para os leitores o que vale a pena e o que não vale a pena. Entendi. Sabe? Entendi. Tanto que existe booktubers que cobram uma fortuna para indicar um livro, sabe? Eu acho que bom, é um reflexo de mercado, porque eles têm seguidores, eles sabem os pesos que eles carregam em si. Eu acho que o modelo que nós temos, eu com a AVEC, por exemplo, é delicioso, porque é um modelo muito direto, muito rápido. Você confia no nosso trabalho, a gente confia no trabalho de vocês, é uma troca, e eu acho que é muito importante, porque eu vejo muita gente que vem me falar, cara, eu não conhecia a AVEC, ou não conhecia esse título da AVEC, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Olha, apesar de estar quase há 6 anos no mercado, nós temos 65 títulos publicados. A Record publicava por mês 30 títulos diferentes, o Grupo Record. Ou seja, nós temos em 6 anos o que a Record publicava em 2 meses. É uma companhia das letras, sabe? Entendi. Então, assim, nós, mesmo com 65 títulos, ainda somos pequeniníssimos, somos nano-editoras, uma pequena editora, sabe? Perto de um grupo Record, por exemplo, coloca 30 títulos diferentes todo mês, entre literatura, esotéricos, não ficção, né? Então, é muito mais fácil você conhecer a Record, a Rocco, a Companhia das Letras, Sim. Do que a VEC, do que a Draco, do que a Estronho, do que a Arte Letra. Mas eu estou vendo, Arthur, que as pequenas estão se utilizando mais de Catarse, que é um modelo que acaba que financia o livro de uma forma muito legal. O AVEC vai entrar nessa com mais intensidade? Provavelmente sim. Não está no nosso DNA fazer tanto Catarse, né? Mas a gente provavelmente, principalmente para os quadrinhos, nós vamos ter que usar, porque afinal com essa pandemia está nos deixando um pouco mais com caixa mais baixo também, né? Entendi. Então, por exemplo, o livro da história do São Paulo já vai ser um Catarse. Entendi. Vai viver a Tem uma Catarse. pergunta aqui, Arthur, que eu estou achando muito, muito boa. Arthur, o que você acha dessas novas empresas que assumem impressão pós-venda? É vantagem para as editoras se associar a elas? Lógico que é. Essas empresas que fazem impressão on demand é o futuro. Inclusive existe fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Europa, até cafés on demand, onde você tem uma máquina, você escolhe o livro pelo cursor lá, pelo visor, clica lá e o livro é impresso enquanto você toma um café. E você já sai com o livro. De tomar um cappuccino, ser preparado. E aí você prepara o livro. Então, eu acredito, provavelmente, que todo o mercado depois vai migrar para uma grande parte para soluções on demand. O que não for um best-seller que possa ser publicado de milhares para ficar um preço muito barato, ele vai ser transformado todo ele on demand. O problema é que as editoras, as empresas que eu conheço hoje que fazem on demand, eu tenho algumas restrições, todas as 3, sabe, que eu conheço, são de São Paulo. Então, ainda não chegaram no ponto que eu considero ideal para isso. Mas já é um caminho, já existem 3 empresas em São Paulo que fazem, pelo menos consistentemente, essa entrega, que você deixa o PDF do livro lá com eles, quando o livro é comprado, eles rodam, entregam no cliente e a editora recebe uma parte do valor de cada compra. Estão nos perguntando aqui se esse modelo encarece o livro final. A Úrsula. Lógico que encarece. Porque se você está produzindo de 1 em 1, é muito diferente de você produzir de 1000 em 1000, ou de 5000 em 5000. Né? A grande diferença é que você não tem estoque das editoras, você diminui alguns outros custos das editoras. Então, apesar do livro sair mais caro, né, de uma maneira geral, ele acaba compensando porque você tem uma mudança de estoque, de cadeias produtivas. Isso também passa um pouquinho para o preço do livro, ou seja, o preço do livro não precisa ser tão caro quando deveria ser se fosse rodado de 1 em 1, sabe? Entendi. E tem outros custos que você consegue eliminar. Mas, logicamente, produzir de 1 em 1, sob demanda, é diferente de produção de massa, sabe? Sim. Mas é uma solução. A questão toda é que o on-demand pode também estar presente em muito mais pontos do que somente um marketplace que você some no meio dele devido ao teu tamanho.
A grande questão também que está acontecendo, que aí é mais preocupante para as editoras, é uma mudança de comportamento. Que no momento que você não anda mais na livraria do shopping e vê lá o seu livro e compra, você vai pegar aquele dinheiro e vai gastar em outra coisa. Ou você, agora com a pandemia, está todo mundo consumindo ficção em audiovisual, normalmente em streaming, como Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Crunchyroll e outras coisas. Só que isso que acontece, você por R$10 você se inscreve no Amazon Prime. Sim. Não existe livro que custe R$10. Ou seja, por menos de um preço de um livro, você tem acesso a todo o catálogo do Amazon Prime, que tem séries sensacionais, de ficção científica, fantasia e terror. Entendi. Mesma coisa com Netflix. Então, ou seja, às vezes, por preço que você vai gastar em um livro, você assina o Netflix do Amazon Prime e tem acesso a todo o catálogo deles, de obras que se renova diariamente. Né? Então, hoje, a grande competição das editoras é que os leitores, na verdade, estão dividindo mais o seu tempo entre a leitura, que é algo até que dá mais trabalho, você tem que parar para ler, se concentrar, para o consumo de ficção em streaming. Somente em streaming audiovisual. A leitura, ela por natureza, ela é uma função ativa, né? Você precisa parar, ler, refletir. O streaming é passivo, você recebe aquilo o tempo todo. Então você nem está olhando, né? Qual é a estratégia que você vê para a editora conseguir competir? Não, que provavelmente, cada vez mais, você vai ter uma redução das tiragens, né? Por quê? Porque tem menos mesmo as pessoas que gostam de ler vão ter menos tempo para ler, que estão dividindo seu tempo com o streaming. Né? Então, você vai ter uma redução das tiragens, não porque a pessoa não tem dinheiro para comprar, isso aí ela não tem tempo para ler tanto. Entendi. Né? Então, isso vai ser uma realidade. Por isso que eu acredito fielmente que tanto a entrada dos e-books quanto a entrada de impressões sob demanda, algo que não vão voltar. É uma nova realidade do mercado que vai se manter. É uma nova realidade do mercado. Entendi. Cara, eu acho que é engraçado, são futuros que a gente às vezes olha e dá um certo medo, né? Porque são coisas que são muito novas, são coisas que a Úrsula estava comentando aqui, por exemplo, que ela achou muito caro quando ela gastou o on demand. Ela, como consumidor, achou caro demais. Eu, por exemplo, sou um cara que leio qualquer mídia. Eu leio físico, eu leio digital. Sim. Você sentiu um aumento dos leitores digitais da AVEC? Sim. Agora com a pandemia, nosso número de leitores de venda de e-book se multiplicou por 10, sabe? Isso é muito bom, né, cara? Porque você tem... Isso é muito bom. Você tem acesso ao livro imediato, que quando a gente compra o livro, já está na tua mão. Né? E eu vi muita gente agora comprando Kindle também, né? Aumentou o número também de venda dos aparelhos de leitura eletrônica também. Então, só que esse processo, que é um processo de 10 anos, está acontecendo em meses, sabe? Então, e isso que é a grande questão. A pandemia está acelerando processos que iam demorar muito tempo. Mesma coisa com vacina. A gente está falando isso, mas vacinas que demoravam 4 anos, a gente vai ter em 1 ano. Sim. Todos os processos de criação estão sendo revistos para poder impactar imediatamente o mercado. Né? Não tem muito jeito. Porque todos os mercados estão sendo afetados. Agora, uma questão interessante. Eu acho que eu não sou o exemplo melhor, porque eu sou um cara que troco qualquer Netflix da vida por um livro. Eu, com certeza, sou uma minoria do mercado. Mas será que as pessoas não vão começar a buscar isso, visto que o livro é uma forma de manter a cabeça em funcionamento? E aí só o futuro dirá. Pessoal, por exemplo, nós tivemos com board games uma volta dos board games, né? Houve um crescimento dos board games. Teve uma volta dos board games, algo que se não imaginava. Todo mundo achava que os videogames iam dominar. E de repente você tem uma volta dos board games por a questão de você se encontrar com as pessoas e tudo mais. Né? O próprio RPG, você tem, que é um nicho, ele está se reinventando com esses Roll20, até com esses jogos de RPG em plataformas tipo Zoom, Sim, Discord. Né? Então, até isso você tá conseguindo se reinventar, as pessoas não precisam estar juntas no mesmo espaço para jogar RPG. Né? Então, as coisas também estão em movimento, sabe? Eu vou te falar que eu conheci uma menina, Arthur, ela é sobrinha de um colega meu do trabalho.
ela é uma leitora inveterada. E ela começou a se destacar no colégio porque ela era aquela diferente que andava com o livro debaixo do braço. Sim. São modelos comportamentais que vão começar a acontecer. Né? Porque tem, assim, assistir um streaming é muito fácil, né? Mas será que você consegue se engrandecer tanto a troca total pelo livro? Eu não sei, eu não vejo isso, eu não consigo entender dessa maneira. Eu acho que vai ter um meio-meio aí. Mas da mesma maneira, Daniel, que, por exemplo, o cinema não matou o teatro, Com a TV certeza. não matou o cinema, né? O streaming não matou o cinema, mas está mudando a forma como as coisas acontecem. Agora, talvez a pandemia mate o cinema. É verdade. Pode ser mesmo. Agora, mais uma coisa. Mas... A gente comentou, nas lives que a gente vem fazendo, o assunto de autores que estão iniciando carreira. Foi um assunto que veio à voga, veio à tona. E eu até comentei da sua live com o professor Alexander no Fantástico Curso, uma live maravilhosa. Aconselho todos voltarem a ver, que foi maravilhosa. E vocês comentam, principalmente você foi muito criterioso no seu comentário e nas suas dicas aos autores iniciantes, porque você comentou que um péssimo e-book pode ser tão mortal quanto um texto ruim. Sim. Entendeu? Sim. Na verdade é o seguinte, não é porque você está publicando sem editora que você pode eliminar as fases que a editora faz. Né? Que você tem o trabalho da revisão de texto, da diagramação, da edição do cara que vai te comentar o que está funcionando ou não no seu livro, para você melhorar ele, que seja o copydesk, e até uma edição da história mesmo, né? Tem a diagramação, tem a parte toda de... Então, isso tudo, da capa, então isso tudo você não pode evitar. E se você é um autor que está começando, se você faz alguma dessas partes erradas, você morre na praia. Você já tem o texto pronto, e às vezes por uma falta de uma boa revisão, você vai botar um texto cheio de erro, aí a primeira resenha o livro até história interessante, mas o autor erra muito português. Ele te dá uma nota 1 lá na avaliação. E aí pronto, morreu a tua carreira, sabe? Eu tenho pego e-books assim, cara. Tenho pego mesmo. Então, assim, não é... O autor pode se lançar independente. Até tem muitos autores que estão se lançando independentes, até para poder chamar a atenção de uma editora, né? Então, tem o Wattpad, tem os próprios e-books da Amazon, tem maneiras do autor começar a ser conhecido, criar sua base de fãs, para poder migrar para uma estrutura maior, sabe? Mas não quer dizer que ele está fazendo sozinho o que ele pode fazer sem aquelas etapas todas, sabe? É isso que ele tem que entender, que ele tem que... tudo bem, eu não estou sendo publicado por uma editora, mas vou precisar de uma revisão, de uma capa, de um trabalho, todo um trabalho para que aquele texto seja o melhor texto possível para o leitor, sabe? Entendi. Arthur, até porque pela oferta de livros, o leitor não vai te dar uma segunda chance, sabe? Com certeza, eu acho que esse é o ponto final. É importantíssimo nesse papo. Você só tem uma oportunidade. Ele já abriu o teu e-book. Não deixa ele fechar o seu e-book, né? Arthur, o pessoal da Vórtice Imaginário, que é uma galera toda de leitores, muito legal, perguntou assim, Arthur, sobre o tamanho de textos para publicação, os livros que são exclusivamente e-books estão publicando textos com menos página do que os livros físicos? Tem alguma... Olha, na verdade é o seguinte, até você, se você vai publicar, é um autor iniciante que vai publicar, até do ponto de vista financeiro, um livro grande na Amazon que você lê mais páginas dentro do Kindle Unlimited vai te dar mais retorno, né, do que um livro de menos páginas. Mas do ponto de vista impresso, se você começa com um livro muito grande, o seu livro fica muito caro. E como eu estou comentando agora, as charges estão diminuindo, porque nós estamos numa pandemia, nós estamos com as livrarias quebradas e estamos passando por um processo on demand. Então, às vezes, é melhor você fazer 2 livros de 250 páginas do que um livro de 500.
Sabe? Se você conseguir fazer início, meio e fim, fechar uma história, mesmo que tenha um gancho para você fazer a segunda parte no outro livro, é melhor fazer 2 livros de 250 páginas do que um de 500. Porque o de 500 praticamente se torna impublicável em baixas tiragens. E o de 2 de 250 páginas se torna publicável e ainda a um preço razoável, sabe? Entendi. Então o grande problema é esse. E um livro grande exige muito investimento da editora. Se você é um autor iniciante, qual é a editora que vai querer logo de cara investir numa trilogia de livros de 500 páginas? Só um maluco que nem eu que publicou Filhos da Lua, sabe? Que vai publicar uma trilogia. Cara, é maravilhoso. Mas é uma exceção à regra. Né? Normalmente, se o cara chega com o livro, o autor chega com o livro de 500 páginas, eu já digo tchau. Nossa, eu não vou perder meu tempo nem lendo o livro dele. Porque eu já sei que não vai publicar, que eu não vou conseguir publicar, vai ficar muito caro. Como é que você faz com esses originais que são muito grandes? Você lê todo ele ou você avalia, sei lá, 40 primeiras folhas, 50 primeiras? Olha, hoje em dia, praticamente, pelo volume que eu tenho de originais para ler, a não ser que seja um tema muito bom, normalmente eu vou pegar já aqueles que estão chegando já com alguma indicação. Né? Ou do agente, que já conhece o que a gente está publicando, ou de outros autores, ou de grupos do Telegram, do qual eu faço parte, o autor também faz parte, ou porque eu conheci ele nas Odisseias dos eventos de literatura, tipo Odisseia de Literatura Fantástica, mas de alguma maneira, como é que eu vou explicar isso para vocês? Imagina o seguinte, a VEC pode lançar 10 livros por ano. Os autores da casa, lá o André Cordelonce, a Marcela Rossetti, o Enéas Tavares, a Nickélia Witter, o Alexandre Mandarino, a Cláudia Lemes e outros, eles continuam produzindo. Não é porque eles lançaram o livro comigo que eles pararam de produzir livros. Então, daqueles 10 livros por ano, eu já tenho autores da casa que estão produzindo. Então, o que acontece? Chega um momento que eu só posso ter mais 2 ou 3 livros de autores novos. Né? Como é que você... E eu recebo quase que um original por dia. Não duvido. Achei que fosse até mais. Um original por dia. Como é que é humanamente impossível conseguir ler todos. Então, se não é de um autor que já ganhou um destaque no Wattpad, que ganhou um destaque no e-book, ou que vem indicado por alguém, ou por um grupo, ou alguma coisa, provavelmente ele vai ficar no fim da minha fila. Com certeza. Sabe? Não é que eu não vou ler, ele vai ficar no fim da fila. Mas é natural, né, cara? Você não tem uma equipe para ficar lendo todos os seus livros, né? Não tenho equipe. E eu falei, eu sou o gargalo. Então, assim, eu já tenho que ler o livro dos meus autores, da casa, que já para muito a fila de novos livros. Sim. Né? Aí, quando eu pego eles, eu vou tentar pegar por alguma relação que eu tenha algum vínculo a mais, sabe? Ou foi indicado, ou, por exemplo, o Rubens, do Ler Vicia, já era o nosso parceiro. Provavelmente, se ele chegasse com o mesmo livro e dissesse assim, fosse um estranho produzir esse livro, por mais maravilhoso que fosse, como é o livro dele, provavelmente ele ficaria muito mais no fim da fila. E já ficou, esse livro é de 2000, ele mandou em 2019, sabe? Está sendo publicado um ano depois, sabe? E já ficou, mesmo sendo nosso parceiro, já demorou um tempo. Eu quase falei, Rubens, não desiste não, que eu ainda estou aqui para ler, sabe? O bichinho está vivo aqui, Rubens, segura. O bichinho está vivo aqui. Esses dias mesmo eu falei para outro autor que eu quero publicar, que eu sei que o texto dele é bom. Olha, ainda não consegui ler, mas quero ler, está na minha fila, sabe? Não desiste. Então, gente, tenham paciência, porque o Arthur é um só, cara. Não tem condição de ler tudo. Mas isso acontece não só comigo, com todas as outras editoras no mercado, né? A não ser que você banque edição, aí muda de figura. Né? Aí isso aí faz o livro passar na frente de qualquer editora que você entre, sabe? Sim, entendi. Que aí é o que você está injetando dinheiro, né? Só que normalmente não é um modelo que eles têm trabalhado. Mas, logicamente, a gente sabe que no mercado, se você financiar a sua edição, você reduz o risco da editora e normalmente ainda vai passar na frente dos outros originais para ser lido. O DRS Mendonça tá rindo aqui de você, cara. Falou que as editoras recusam. A maioria das editoras as sérias recusam quando o livro é ruim. Mas muitas a gente sabe que tá vendo que mal tem. Aí essas eu não vou comentar aqui.
Mas aí isso é essas ruim, né, aceitam. cara? Porque isso aí cria uma... É ruim. É a sua imagem. Como é que você vai, né, Exatamente. deixar isso passar, cara? É muito esquisito isso. Por isso mesmo, como a VEC ela cuida muito da imagem dela, não tem livro ruim. Né? Vou dizer, nem todo, pode ser que o livro não seja o que você gosta, mas não é mal escrito, não é mal revisado, não tem história ruim. Pode ser até Sim, que não seja o seu gosto pessoal, mas ruim não tem, sabe? Porque a gente não tem margem para errar. Essa que é a verdade, a gente não tem margem para errar. O mercado já é muito complexo. Imagina, eu vou botar um quadrinho meu do lado do quadrinho do Homem-Aranha. Eu vou entrar na estante da livraria do lado do Homem-Aranha. Na Amazon vai estar no lançamento da VEC do lado do lançamento da Panini. sim, E sim. mesma coisa, eu vou lançar um livro de fantasia do lado do Harry Potter, do lado do Divergente, do lado do Percy Jackson. Então, se a gente já está competindo desigual com as grandes franquias mundiais, né? Se a gente ainda for lançar algo ruim, sabe? A gente está ralado. Concordo contigo. Concordo com você que se você não tiver uma percepção de que aquele momento é o teu momento, parece que você tem que chegar muito bem, Uhum. você está prejudicado, obviamente você está jogando a tua oportunidade E, fora. e uma das coisas que a gente faz, por isso que a gente também não publica tanto, é que eu leio tudo, opino tudo e devolvo para os autores, né? Então, praticamente, não tem livro na VEC que eu não tenha dado um pitaco. Ou seja, pode melhorar nisso, 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 nisso e nisso aqui, sabe? Isso os autores gostam bastante, né? Isso é bom. Então, eles têm me ouvido bastante, sabe? Isso é bom porque você mostra o carinho que você tem com a sua editora, com os profissionais que trabalham nela e com o pessoal que quer trabalhar com você. Eu acho que é o Sim, mínimo, entendeu? Eu adoro os títulos da VEC e é um leque variado e maravilhoso, que qualquer um sim. pode chegar lá e vai, algum livro você vai ler, cara. Porque tem muita coisa, tem muita opção boa. Olha, o Rubens perguntou para você, Arthur, você notou o crescimento do interesse do público leitor em livros de terror nos últimos anos? Olha, eu acredito que sim. Até porque a gente, uns anos atrás, nós tínhamos, se você pegar, teve uma pesquisa muito séria do César Silva, que fazia antigamente o Almanaque da Literatura Fantástica, que saía pela Devir, o anuário, hoje em dia ele faz só online, e ele viu que até a produção de livros de fantasia de uns 5 anos para cá vem caindo gradativamente. De fantasia urbana e tal, mas a fantasia clássica, então esse caiu bastante. Quanto mais tempo a gente está longe do filme do Senhor dos Anéis, parece que mais nós estamos caindo na produção de livros de fantasia. E, de uma maneira geral, a gente tem um aumento da produção dos livros de terror. Né? De uma maneira geral, o último ano, o gênero que mais cresceu dentro da literatura fantástica foi o terror. Mais do que a ficção científica, que mantém estável, menor, né? Menor do que a fantasia, muitas vezes. Entendi. E foi o terror que cresceu bastante. E isso tende a se está crescendo, provavelmente porque está tendo um interesse maior do público, né? Nessas questões. A gente vê isso também com séries. Aquela série American Horror Story fez um sucesso, já está na 8ª temporada, 10ª temporada. O Netflix tem apostado também em outras séries de terror, a Amazon também, né? Certo. Arthur, Livros de suspense, policiais. Arthur, essa live que a gente está tendo é a live talvez que eu tenha tido maior quantidade de interações do pessoal. E tem perguntas que aqui legal. que eu não estou conseguindo nem dar tempo de ler, tá? Você tem tempo para fazer um segundo bloco ou não? Tenho. Tem tempo? Galera, vocês Até agora ninguém reclamou. Lógico. Porque isso é importante, é que a galera esteja com a gente, entendeu? Uhum. Então é o seguinte, Arthur, faltam mais ou menos 5 minutos, eu vou salvar esse vídeo, me dá 3 minutos que eu vou só salvar ele no IGTV e eu volto para um segundo bloco, pode ser? Pode ser, sem problema. Pessoal, pode ser então? Todo mundo voltaria aí para estar com a gente no segundo bloco? Vai ser muito rapidinho, tá? Arthur, muito obrigado pelo teu tempo pelo segundo bloco. Já volto já. Tá bom. Tá ok.